Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Emergência Why. Olha aqui, de cara, quem está aqui comigo, eu vou deixar você se apresentar, que é um prazer ter sua presença aqui hoje, Fred. Muito joia, gente. Prazer, Fred. É, Sou médico, né, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto em 2020 e logo depois desse intervalo de tempo aí já acabei ingressando mesmo na residência de medicina de emergência, né, pelo Odilon Berens, e hoje em dia eu sou emergencista, né. Trabalho dentro do contexto do Odilon lá, dentro da nossa sala de emergência, também dentro da Unimed, Contorno, né, e sou realmente um dos colaboradores no projeto de pesquisa com 2 universidades aqui de Belo Horizonte. É um moço que trabalha, né? Um emergencista trabalhador esse. Com certeza. Bom, e aí agora, quando a gente apresentar os nossos convidados, vou pedir para o Fred começar, vocês vão entender qual que é o tema do episódio de hoje. Com certeza. Prazer imenso aqui de trazer hoje a Raíssa Chades, né? A psiquiatra comunitária, tá bom? Formou pela UFOP também, colega de faculdade minha por algum tempo, pós-graduada em Medicina de Família e Comunidade e em Psiquiatria. Trabalha hoje em dia no CAPS, em Ouro Preto, e no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. É colaboradora, né, da OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde, em parceria com as Ciências Médicas e com a Prefeitura de Belo Horizonte. Prazer, Raíssa, bem-vinda. Obrigada. Um Obrigada, prazer estar Raíssa, aqui. seja bem-vinda. Muito bem falado pelos residentes, vai ser muito bom ter você aqui para a gente conversar hoje. Bom, já que você falou então que é colega de faculdade, vou apresentar meu colega de faculdade também. Doutor Túlio Eugênio, médico formado pela FASE, foi meu colega. Residência médica em psiquiatria pelo Odilon Berens e pela rede de assistência psiquiátrica da Prefeitura de Belo Horizonte. Tem mestrado profissional em promoção da saúde e prevenção da violência pela Faculdade de Medicina da UFMG e é preceptor da FASE e psiquiatria da equipe de saúde, psiquiatra da equipe de saúde mental dos municípios de Lagoa Santa e Bom Jesus do Amparo. Eita, nós estamos bem assistidos aqui hoje, viu? Bem-vindo, Túlio. Obrigado pelo aceitar o convite. Eu que agradeço, gente. Valeu. Vamos lá, né? Vamos conversar sobre psiquiatria, né, gente? E como a gente está no Emergência Why, vamos tentar falar um pouco dessa parte das emergências psiquiátricas. E a gente sempre começa aqui o Emergência Why perguntando Emergência Why, né? Por que trabalhar com emergência? Vocês não são emergencistas, então vou deixar o Fred responder. Fred, Emergência Why? Olha, emergência é uma paixão que começou comigo no meu 5º período de faculdade. Desde aquele momento em que eu tive o primeiro contato com o suporte básico de vida, eu já vi que aquilo ali me motivava de alguma forma bem diferente. E assim, como muitas vezes acontece, né, eu fui um pouco desestimulado, assim, durante a faculdade a fazer isso, sabe? O povo te chamava de doido, né? Me chamava, não, você não vai querer fazer isso, né? E aí eu segui, tentei pensar em outros caminhos e depois que eu me formei e comecei realmente a trabalhar, eu vi que, assim, alguns casos ficaram emblemáticos na minha mente, sabe? E eu vi que aquilo ali, para mim, ainda me trazia uma sensação de que eu tô fazendo a diferença, sabe? Então aquilo ali me trazia uma vontade de querer ajudar o paciente, estar ali sempre, e isso me fez fazer medicina de emergência. O desafio O ali, né? desafio de estar ali junto do paciente e querer conseguir resolver aquilo é uma coisa que me trazia muita vontade de estar próximo, sabe? Então me motivou demais e hoje em dia eu sou super feliz, né, com a emergência. Ai, que bom, né? Pelo menos por enquanto, né, Fred? Bom, o Fred teve contato com a doutora Raíssa, foi lá na emergência psiquiátrica, né? Então, Sim. Raíssa é emergência uai. Por quê? Né? Por que que você gosta de trabalhar nessa área de emergências psiquiátricas? Eu gosto de atender à crise porque eu acho que é sempre uma novidade. Acho que é um momento de grande fragilidade do sujeito, assim, onde ele encontra medo e enfrentamentos que poucas pessoas vão conseguir compreender e me traz a sensação de que eu uso minhas habilidades de comunicação da melhor maneira, assim, me faz sentir que eu preciso me esforçar para conseguir compreender os contextos. Então, sinto que estou desafiada, né? E sinto que faço a diferença também, quando consigo escutar e tentar ler o que está acontecendo. Por isso que eu fico nessa área, eu gosto de atender a crise por esse motivo.
Nossa, interessante. E você, Túlio, é uma emergência why not? Ou uma emergência why sim? Hoje, why not, né? Assim, mas eu fiquei uns 5 anos na emergência, né? Assim, diretamente, né? Mas hoje eu acho que eu funciono melhor na questão da atenção secundária, nas consultas. Eventualmente acontece alguma emergência em si, né? Mas é um desafio constante, igual a Raíssa falou, né? É diferente, às vezes, da clínica médica ali, que você, de certa forma, tem um protocolo, né? Na psiquiatria você vai lidar com muitas questões de fatores muito subjetivos, humanos, e que acaba sendo um desafio um pouco maior, que tem todo esse contexto, né? Mas é um desafio eterno ali, sabe? E aí, assim, antes da gente mergulhar nessas emergências psiquiátricas propriamente ditas, eu queria que vocês contassem um pouquinho, a gente sempre faz essa conversa sobre quem são vocês longe da psiquiatria, longe da medicina, longe da parte assistencial, até pra gente, a Raíssa trouxe um pouco dessa fala, né, de compaixão, até pra gente desconectar melhor aqui. Vou deixar vocês pensando um pouquinho, enquanto isso o Fred conta pra nós. Quem é o Fred longe das emergências de Belo Horizonte? Nossa, complexo isso, né? Momentos raros, às vezes, né? É. Bem difíceis, Nath. Mas quando eu tenho um pouco de tempo, eu realmente gosto de sair um pouco desse contexto urbano que a gente vive, né? Então, eu gosto muito de fazer alguma trilha, né? Realmente me desconectar um pouco desse mundo, às vezes, muito digital que a gente tem, né? Barulhento, né? Barulhento e, assim, que realmente polui a nossa mente, né? Então, eu acho que isso, para mim, me faz muito bem e me traz uma paz muito grande, sabe? Então, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E vocês, pessoal? Bom, eu também gosto, como Fred, de bastante contato com a natureza e meu maior prazer, assim, atualmente tem sido correr montanha. Então, se eu não estiver trabalhando na cidade, provavelmente eu estou fazendo isso. É um prazer muito grande para mim. Eu gosto de testar um pouco os limites do meu corpo, do que eu consigo fazer nesse sentido de movimento, força, enfrentamentos. Então eu vou testando com cautela, né? Eu tenho descobrido prazer nisso. Ai, que legal. Eu, particularmente, eu não gosto de falar de medicina fora do ambiente da medicina, assim, sabe? Já é uma coisa que eu tento sustentar um pouco, né? Mas fora dos ambientes, né, de trabalho, eu reduzi bastante a carga de trabalho, acho que isso também foi importante, né? Mas assim, ainda é alta, se for pensar, né? Mas eu gosto muito de teatro, de cinema, né? Eu gosto de cozinhar, enfim. Gosto do silêncio também, sabe, gente? Eu acho que é importante. É uma coisa rara, né? Ai, legal. Bom, e aí, Fred, o que você tá já aflito aí para Tô aqui perguntar? pensando, né, assim, sobre esses contextos, né, que a gente vive dentro da medicina, né, e a gente, dentro da medicina de emergência em si, que são muitas vezes caóticos, né, Nath? Acho que são contextos que muitas vezes põem à prova a nossa capacidade de organizar um pensamento e, às vezes, organizar uma terapêutica para um determinado paciente, né? Principalmente no contexto onde, muitas vezes, a gente falou que a gente gosta um pouco de silêncio, né, em alguns momentos, e nesses momentos, às vezes, tem muita voz alta. Porque a gente não tem é silêncio, né? Exatamente. Na emergência. E como que é para vocês lidar com esse momento, assim? Vocês se sentem confortáveis ou é uma coisa que te instiga para outro lado? Como que é viver esse momento assim? Fica à vontade. Bom, é um ambiente sempre muito delicado, né? Porque eu falo assim, a urgência em psiquiatria, ela não é uma urgência silenciosa. Contanto que fica muito silencioso, a gente fica até um pouco assustado, né? Em geral, eu falo assim que é um ambiente mais tumultuado, porque por si só, né? A gente vai acabar atendendo situações muito delicadas, assim. Principalmente quando tem uma agitação psicomotora, uma tentativa, um comportamento suicida, né? E isso, às vezes, traz um certo desamparo ali, porque você tem as diretrizes e tudo, né? Mas você vai lidar com algo muito inesperado, às vezes, ali, né? Principalmente, às vezes, a questão da agitação, uma provável agitação, né? Um comportamento mais violento, enfim, né? Então, é uma certa inconstância que você fica, né? Mas, aparentemente, você tem que mostrar uma certa, né, parcimônia, um certo controle ali, embora por dentro a gente está tremendo ali, tá, gente? Pensando em tudo que pode dar errado, principalmente acho que com o tempo de experiência, né, a gente vai vendo que caminho que pode dar e você fala, gente, não é tão simples assim, né?
Mas, assim, é um ambiente que você exige muito, porque você precisa ficar muito atento aos detalhes, né? E possíveis eventuais desfechos, às vezes favoráveis, até para você evitar intervir o mais rápido possível, né? Eu acho que a gente aprende a calcular. A gente aprende a calcular quando que você consegue se aproximar, como se aproximar. A gente vai conhecendo também quem trabalha do nosso lado, porque a clínica da emergência psiquiátrica, ela não é uma clínica que se faz só. Isso. Não adianta ter um psiquiatra. Ele sozinho não vai fazer quase nada ali. Então, é uma clínica que você precisa confiar na sua equipe e vocês precisam conseguir se comunicar, ter uma coesão. Então, toda vez que chega uma crise, eu tento sentir como que eu tô, como que a minha equipe tá. Sim. E como que a gente leu a chegada do paciente. Tem alguém ali que está com muito medo? É o paciente, com certeza. O paciente agitado, até o paciente agressivo, né? A gente tem muito medo de agressividade, hostilidade. É um paciente que está com medo do seu entorno. Sim. Então, quanto menos movimento a gente fizer no sentido de deixá-lo mais acuado, melhor. Mas aí a gente aprende a calcular também que, às vezes, a desordem está tão grande ali que é exatamente fazer um contorno, uma borda, uma segurança, um corpo, envolvê-lo, é que pode dar a ele a sensação de que está tudo bem. Então, a gente aprende a calcular com o tempo. E também a gente aprende que nenhum cálculo é 100% confiável. Isso. Então, às vezes, o cálculo foge do que a gente esperava, né? E aí a equipe precisa ter diálogo e coesão para conseguir lidar também com as falhas e rever os pontos. Então, assim que eu entendo quando me apresento diante de um caso mais de emergência mesmo. Mas já teve algum caso, assim, que vocês vivenciaram? Falaram, nossa, hoje vai dar errado, apesar de ter a recomendação lá, 2 braços de distância para uma agitação psicomotora. Tem gente que, né, no curso, eu fiz o curso recentemente de emergências psiquiátricas, né, pela Abramed, e até a colega psiquiatra orientou, ó, 2 pernas de distância é mais seguro que 2 braços. Já teve situação que você fala, mesmo com isso, assim, né, com essa segurança da gente primeiro, vou manter a distância, vocês ficaram com medo e pensaram, não, hoje vai dar errado, ou algum caso, assim, que vocês nunca mais esqueceram? Sim. Nossa. Alguns, né? Tá pensando qual aqui? Deixa eu ver, 1 milhão. Tem um caso, assim, específico, que é um caso que acompanhei por muito tempo. No começo do acompanhamento desse caso, é um rapaz, um menino de, na época, 19 anos. Ele recebia atendimento no serviço de urgência de crise aqui de Belo Horizonte, né? E aí era um menino que a equipe tinha muito medo porque as agitações dele eram agitações muito desorganizadas. Então ele jogava banco para cima, quebrava coisas, ameaçava bater, ele fazia ameaças no discurso, quando ele chegou bem desorganizado, de que ele ia matar a mãe. Então, toda a equipe tinha muito medo de se aproximar quando ele desorganizava. E como ele era grandão, e a equipe de técnicos ela é quase majoritariamente composta por mulheres, né? Na maior parte dos serviços, técnicos de enfermagem, a maioria é mulher. Sim. Havia um receio de se aproximar ou até de pensar numa contenção para conseguir medicar. E aí, a equipe com medo. E aí é aquela leitura que, né, que eu disse no começo. Se minha equipe está com medo, como que eu vou acessar esse paciente sozinha? Então, eu precisei, nesse caso, apaziguar a equipe e o paciente ao mesmo tempo. E aí eu fiz uma conferência na crise. Ele estava tendo uma crise no refeitório. Então, tinham vários bancos, comida já jogada para todos os lados, ele sozinho no meio, todas as técnicas nas laterais. E aí eu cheguei... E aí eu pensei, tem muita chance de dar errado, mas eu respeito meu afeto. Quando ele sente que dá para ir, eu confio nesse afeto, que acho que é a experiência que constrói isso. Eu falei, eu acho que dá para ir um pouquinho. Aí eu cheguei devagar, mas espera aí, você nem comeu a sobremesa. Aí ele, eu não quero saber de sobremesa. Eu falei, mas como assim não quer saber de sobremesa? Não, eu acho que a gente tem que comer uma sobremesa para a coisa acalmar. Não precisa disso, não. Aí eu fiz uma conferência com todos. Eu falei, olha, gente, é o seguinte, eu não quero ninguém acuando
esse paciente aqui não. Todo mundo vai dar espaço, porque ele tá pedindo espaço. Não é isso mesmo, fulano? Aí ele, opa. Falei, vamos todo mundo abrir um espaço aqui, deixa ele lá pegar a sobremesa dele, pega uma pra mim também, nós vamos sentar e nós vamos conversar. Eu não quero, depois que passar, nós vamos fazer outra conferência aqui. Foi alguma coisa nesse sentido, que é do manejo. Aí a equipe recuou, entendeu que eu tava entrando, ele pegou 2 sobremesas, nós sentamos para conversar, ele aceitou uma medicação oral. Eu fiquei com muito medo nesse dia, mas eu também achei que estava todo mundo com muito medo, inclusive ele. Aí a coisa fica difícil, ela sai do controle. Então você tem que conseguir calcular e pensar formas criativas de sair das situações. Esse caso, contando assim, né, mas ele até me causa uma sensação de, não, como foi difícil estar lá naquele momento, sentir o que eu senti. E era num serviço de urgências psiquiátricas mesmo, não eram urgências clínicas, né? Não, era... Porque às vezes a gente acha que por estar num serviço de urgências e emergências clínicas, né? Que às vezes a gente não tem o preparo, a equipe não tá, a equipe fica assustada e às vezes chega até, gera um pouco de julgamento, né? Constrangimento para quem tá lá e para quem é o paciente, mas... né, mesmo num cenário que é preparado para vivenciar isso, tem vezes que vai gerar muitas emoções e medos e sentimentos ali que não são o dia a dia, né, da emergência psiquiátrica. Você consegue lembrar, Túlio, de alguma vivência assim que vale a pena compartilhar, ou mesmo sobre essa diferença, né, do espaço clínico para o psiquiátrico? É bem diferente, né? Por exemplo, uma questão é a gente receber um paciente que já passou, às vezes, vamos supor, uma tentativa de autoextermínio, que às vezes tem alguma questão clínica que ele vai acabar passando para um serviço clínico, então acaba que chega um paciente um pouco diferente, né? Assim, que já foi minimamente avaliado, né? Um ponto ali de intervenção. Agora, dentro dos serviços clínicos, por exemplo, uma época, né, no início formado ali como médico, né? Dei alguns plantões de clínica, né? Então, acaba que, às vezes, é um tempo um pouco diferente, porque você precisa ser um pouco mais ágil, né? E a agitação, você precisa tentar identificar, por exemplo, sinais, alterações ali que podem repercutir, inclusive, com risco maior de vida ali, né? Mas já tive situações, por exemplo, às vezes, de chegar uma vez um paciente contido de forma até muito esquisita, assim, muito amarrado, assim, de forma muito estranha pela família e tal, e aí ele tinha invadido na verdade, ele agrediu os familiares, pulou o muro, agrediu uma mulher grávida, enfim, e tal. E aí o pessoal já chegou, né, não conseguiu medir os dados vitais e tudo, achei meio esquisito. Aí pediram para o psiquiatra medir, enfim. E aí medi, já vi que estava alterado, com uma arritmia e tudo, né? E aí, conversando com a filha, ela já estava meio que falando, não, é porque é aqui, é na psiquiatria. Nesse dia eu estava no serviço de psiquiatria, né? E aí... E aí eu perguntei da história, né? Falei, ele tem passagem? Ah, não, ele deveria tratar. Deveria, muita gente deveria, mas não está tratando. E aí, enfim, nem necessariamente com psiquiatra, né? Assim, às vezes uma terapia já resolveria grandes coisas, né? E aí, na verdade, nessa situação, né, havia uma imposição ali de um certo tratamento, né? Mas que tinha uma alteração clínica de base. Tanto que eu perguntei, já teve isso antes? Eu falei, já. E ele usa algum remédio? Não. Deveria usar algum remédio? Deveria tomar um antipertensivo, alguma coisa assim. Aí perguntei, e na última vez da crise, ele internou, demorou muito tempo? Não, em alguns dias ele melhorou. E aí eu falei, bom, né, alteração básica, né, pressão alta, taquicardia, sudorese fria, enfim. Então eu orientei, né, que deveria ser encaminhado primeiro para uma urgência clínica, até para uma avaliação mais imediata e posteriormente encaminhar. Aí, eventualmente, né, a filha, né, ficou muito exaltada, enfim, falando que eu não estava recusando o atendimento. Eu falei, não é que eu estou recusando, mas é que ele precisa de um atendimento urgente, né, assim, de clínica mesmo, de fazer um rastreio aqui, até porque se vier para cá, pensei, né, gente, não vai ser eu que vou tratar uma arritmia, né? Então, às vezes, há essa situação que às vezes a gente repara, né, o paciente que já teve uma passagem por algum serviço de saúde mental, ele é intitulado como da saúde mental e nada o atinge, né, corpo fechado ali. Então, às não vezes, vai ter infarto, não vai ter pneumonia, não vai ter mais nada, só vai descompensar. É interessante isso, né? Porque eu tô aqui pensando quantas discussões que a gente tem no dia a dia. Fred vai saber falar isso, assim,
esse aqui precisa de avaliação psiquiátrica. Aí liga para o serviço de avaliação psiquiátrica. Mas não pode vir se não tiver garantia de que não é nada clínico. E tem essa luta, né? Tem o rótulo, sim, né? Sim. Quando chega pra gente tem que descartar tudo, o orgânico, o clínico ali, antes de pensar que a causa do que está acontecendo é psiquiátrico. Mas, por outro lado, a gente sabe do receio de quem está lá, né, no serviço psiquiátrico, de receber um paciente que está descompensado do ponto de vista clínico. Então, tem o medo de cá, tem o medo de lá, e a gente sempre vê casos disso, né? Fala assim, tive que brigar pro psiquiatra aceitar esse caso, e o contrário, né? Tive que brigar porque o clínico não queria aceitar um sódio de 115, como é que eu fico com esse sódio de 115 aqui no hospital psiquiátrico, né? Fred deve ter um monte de caso. Fred é pé frio. Sou um pouco mesmo, assim, não tem jeito de negar, mas é interessante essa fala de vocês, que acho que me recordo de uma conversa até que tive com a Raíssa, de que esses pacientes, né, que realmente têm alguma questão que já acompanha por conta de alguma questão da saúde mental, eles muitas vezes adoecem muito também, né, e muitas vezes estão mais suscetíveis a alguns tipos de doenças que às vezes a gente atribui tudo à questão da saúde mental, e na verdade é o contrário, né? Muitas vezes uma descompensação orgânica dele, né? Seja inúmeras causas, né? Um quadro infeccioso, um distúrbio de hormônios, né? Tiroidianos e tudo mais, isso tudo pode causar alterações comportamentais, intoxicações exógenas, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, e a gente não pode rotular aquele paciente só como psiquiátrico e tudo que tem é só questão psiquiátrica, né? Tem muita coisa orgânica atingindo eles também. Esse final de semana eu estava dando curso de emergências clínicas, né? O EM Pratique pela Abramed também, né? Com esse programa que o CRM faz. E aí, na aula de síndrome coronariana, eu estava falando que um dos diagnósticos diferenciais, né? Que é 20% dos pacientes, eles vão chegar com sintomas que não envolvem dor torácica. E muitas vezes as pessoas podem interpretar como se fosse um transtorno dissociativo ali, como se estivesse fazendo o que a gente chamava de conversão. E aí eu falei um pouquinho sobre isso, né? Falei, não, gente, pensar que essa pessoa não está tendo um piti, ela não está fingindo um sintoma, não, ela está com um sofrimento tão grande que a manifestação dela está sendo do ponto de vista neurológico ou do ponto de vista, acho que até nem agora, eu acho que até confundi, acho que era na aula do AVC, enfim, eu falei um pouco sobre isso, e aí uma das alunas que também tinha ido no curso de emergências psiquiátricas, coincidentemente no meu, ela veio, me chamou e me agradeceu, ela falou, nossa, obrigada de você estar falando sobre isso, está tendo essa sensibilidade, você emergencista, está tendo essa sensibilidade de entender que quando chega um transtorno dissociativo, uma urgência psiquiátrica, a gente precisa acolher, precisa entender que aquele paciente está em sofrimento, e não adianta falar assim, não, isso daí não é nada, isso daí não é infarto, isso daí não é AVC, e aí, como eu falei um pouquinho de ela, veio me agradecer como se, assim, achei legal ela ter agradecido e ao mesmo tempo fiquei preocupada, né? Qual que é a imagem que eles têm dos emergencistas atendendo, né, esses sintomas inexplicáveis que a gente fala, né, na emergência, esses sintomas que a gente não consegue explicar por uma troponina nem por uma tomografia. E aí eu queria saber de vocês mesmo, como é que é essa visão, né? Claro, vocês não vão falar de emergencista aqui no Emergência UAI, né? Não é possível. Mas eu acho que é importante a gente falar assim, o que precisa melhorar, né? O que tá, do mesmo jeito que o paciente é rotulado como paciente psiquiátrico, o que talvez emergencistas podem estar sendo rotulados como uma abordagem que precisa melhorar e que vocês, com a vivência que vocês têm, poderiam contribuir, né, para a gente tentar transformar isso? Olha, que pergunta difícil, né? Essa não estava no roteiro, o Fred está aqui procurando. Eu tô aqui, aqui. realmente, eu saí, passei. Olha, eu tenho se eu pudesse, assim, fazer alguma modificação, propor uma experiência, eu ia dizer para a gente passar um dia sendo paciente no serviço de emergência, no serviço de atendimento psiquiátrico, para a gente entender como que é sofrido quando ele pinga de um para o outro e quando ele não é investigado de forma adequada, como que a pessoa se sente e quais são as barreiras que ela encontra para acessar os serviços. Então,
eu falo de um lugar que trabalha alinhado com territórios. Mesmo sendo um lugar de emergência e urgência, é um lugar que está inserido no território e entende onde esse paciente mora, com quem que ele vive, como que ele consegue acessar os serviços de saúde. E se ele chega no ponto de acessar um serviço com uma suspeita de queixa orgânica, o serviço é uma oportunidade tratar aquilo numa pessoa que já negligencia. Estou generalizando, mas é claro que isso não se aplica a todos, mas é uma boa parte das pessoas que têm sofrimento psíquico. Então, é uma oportunidade de cuidado que acontece ali. A chance dessa pessoa ter uma complicação ou evoluir mal, mesmo que seja algo simples, é muito maior pela falta de cuidado ou investimento que ela tem em si, se ela estiver num momento de crise psíquica. Então, acho que esse é um ponto que a gente devia valorizar a avaliação dele na clínica e descartar. O outro ponto é que quando a gente trabalha em rede, quando a gente trabalha com serviços que se conectam de alguma forma, que transferem pacientes de um lugar para o outro, a gente precisa conhecer o que de recurso existe naquele outro serviço. E isso, às vezes, vai incluir a expertise da equipe, inclusive para identificar situações que são leves, moderadas ou graves do ponto de vista clínico, né? E bom, aqui na cidade de Belo Horizonte, a gente não tem exame com facilidade, não tem eletro nos serviços de urgência, emergência, né? Tem no posto, mas à noite não tem. Encaminhar para o posto é uma demanda, assim, é um transporte que leva, que volta. O colega tem que avaliar. Então, existe uma morosidade em alguma coisa que poderia ser descartada mais rápido. As pessoas têm medo de receber um paciente que está desestabilizado e ele desestabilizar lá e não ter recurso para resolver. E uma outra coisa que eu acho que eu deixaria assim como recomendação para as equipes é ter abertura ao diálogo, a construir o caso. O que você está vendo aí? Aqui a pressão tá tanto, você já perguntou tal coisa? Sem pressupor que o colega já sabe. Ele vai precisar de um apoio, como fosse uma telemedicina, né? Acho que esse diálogo, se ele for aberto dos dois lados, ele ajuda tanto na orientação do que fazer, como na indicação de em qual lugar seria mais seguro para aquele paciente estar. Completando o que a Raíssa falou, né, eu acho que é importante, por exemplo, obviamente, se você tentar estratificar aquele risco inicial, seguindo lá, BZDE, enfim, todo, né, e a partir disso, né, por exemplo, se você conseguiu fazer os exames e tal, a forma de devolutiva do paciente, né, acho que isso conta muito a questão do acolhimento e da transferência ali, né, a forma que você vai informar as notícias, né, por exemplo, você não tem nada, né, não tem nada, é um ator que está aqui conseguindo fingir um ataque cardíaco, enfim, uma dor, né, que irradia ali para o membro superior esquerdo, enfim, né? Claro que não é isso, né, gente? Existe um sofrimento ali, né? E acho que às vezes tentar fazer essa ponte do paciente, né, até para explicar, né? Olha, você não está tendo um infarto, uma dissecção de aorta, um derrame, o que seja e tudo, né? Mas me parece, né, que às vezes há alguma questão, algum conflito aí que está interno, que o seu corpo está manifestando, né? É uma forma da gente acolher aquele sofrimento, né, e até dar um certo direcionamento, né, para um eventual ali, segmento ali, porque às vezes os pacientes reclamam muito, eles nem me olharam, não me perguntaram nada, enfim, né? Outro ponto também, até essa forma do acolhimento, né, assim, a gente tentar, óbvio, gente, isso vai depender, né, da disponibilidade que você tem ali no plantão, do tempo, né, enfim, tanto de pacientes que você precisa olhar, enfim, né, mas assim, se você tiver um tempo maior, né, eu sugiro às vezes sentar um pouco mais, perguntar um pouco mais sobre a vida daquele paciente, até para você situar como que você vai colocar aquela informação ali, né? E às vezes até falar, olha, não sei, às vezes um sofrimento está aí, alguma questão, né? Não necessariamente a gente precisa levantar uma hipótese diagnóstica assim muito, é um transtorno de pânico, não. É uma crise nervosa, né? Algo ali, uma ansiedade aguda, termos às vezes mais genéricos, né? Mas que tem um certo acolhimento, né? Isso possibilita, né? E a partir do momento que também que você vai observando, né, como aquele paciente reage, isso te ajuda muito, né? Às vezes o que a gente observa, né, que essa dificuldade às vezes que a própria medicina tem, né? Se eu não vejo nada muito específico, exame alterado, né? São Tomé precisa ver para crer, né? Eu começo a achar que aquilo lá ele está fingindo, é um piti, né, gente? Eu sempre falo, gente, a pessoa tá ali, então tá desperdiçada, né? Vamos chamar ela para Globo, para Hollywood, Bollywood, né? Porque
muito ali, né? E é o que vocês estão falando, né? Não achamos uma troponina, uma horta lacerada, mas se a pessoa podia estar na casa dela, ou vendo televisão, ou no shopping, ela tá ali no pronto-socorro, né? Seja clínico, é porque tem alguma coisa errada. Então, a gente, é um pouco que a Raíssa falou mesmo, né? Vamos aproveitar a oportunidade ali para a gente olhar o paciente como um todo, né? Acho que uma das mensagens-chave aqui que ficaria mesmo a gente é médico antes de ser emergencista, antes de ser psiquiatra, né? E ali na frente tem um ser humano que está precisando de ajuda. Então, eu acho que falta essas caixinhas conectadas às vezes, né? Eu ia te deixar falar mal de psiquiatra, mas eu falei, não, vamos para essa parte aqui do tentar a transformação, porque eu acho que você deve ter já várias vivências, assim, porque a gente passa raiva mesmo, né, gente? A gente está lidando com um ser humano aqui também, de ligar e falar, não, eu tenho certeza que não é infarto, eu tenho certeza, ele está aqui tem 24 horas, já fizemos tudo, não tem mais nem remédio aqui nesse hospital clínico, a gente precisa mesmo de uma avaliação psiquiátrica. A gente tá aqui hoje pra gente tentando fazer essas sensibilizações mesmo, né? Para ver se a gente consegue melhorar dos dois lados, né? Por isso que é tão importante a gente ter essas diferenças mesmo. Mas xinga outra coisa, então, Fred, que do roteiro aí que a gente pode apertar os psiquiatras hoje aqui. Olha, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre... a gente já mencionou vários pontos, né, principais aqui, principalmente em relação aos tipos, né, de atendimentos que a gente tem. Então, a gente falou um pouco da agitação psicomotora, né, até você disse em relação a, às vezes, manter uma certa distância, né, que às vezes é muito difícil. E esses outros tipos, né, de sofrimentos mentais que esses pacientes às vezes se apresentam para a gente dentro do contexto de um pronto-socorro, né? Uma agitação psicomotora, né? Uma tentativa de suicídio, né? E muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de abordar, né? A gente tem... É complexo em alguns momentos como a gente vai abordar esse paciente, né? Falar sobre planejamento, né? Ideação dele, se ele mantém isso ou não. Eu acho isso sempre um desafio, sabe? E como que vocês, assim, geralmente entendem isso, né? Vocês conseguem abordar isso de uma forma mais genérica ou vocês realmente vão em cada caso, pincelando e vendo a abertura de cada paciente? Sobre o comportamento suicida? E sobre alguns, né? Sobre vários, às vezes, que a gente vê desses pontos, né? O comportamento suicida é somente um dos pontos, né? Mas uma agitação psicomotora... ou às vezes uma intoxicação, né, que às vezes a gente atende também, tem algum contexto, né? Queria que vocês dessem uma palavrinha pra gente, assim, como que vocês acham que seria, né, o melhor dos pontos, assim, pra gente abordar nessas conversas iniciais. Eu acho que pensar assim, né, o que vocês vêm fazendo errado, né, que seria importante a gente pontuar aqui. Gente, o caminho melhor é esse, assim, assado. Porque, às vezes, virar direto e falar, você tentou se matar, não é, né? Vocês devem chegar muita coisa até vocês, né? Assim, dos próprios emergencistas, clínicos mesmo. Falam, nossa, colocar, mas não acredito que ele fez isso. Não é possível que não teve a disciplina de psiquiatria na faculdade, né? Então, acho que é nesse sentido mesmo, né? De trazer o que a gente pode provocar mesmo de transformação, para a gente tentar trazer mais sensibilidade e mais conhecimento mesmo para quem está lidando com essas situações, né? É um curso, né? É um final de semana e mais difícil, uns dias. Né? Sintetizar tudo isso em alguns momentos, né? É uma pergunta difícil, assim, mas endossando até o que a Raíssa falou, né? Eu acho que a construção do caso clínico ajuda muito, né? A partir do momento que você consegue identificar ali, né? Avaliar a história, né? Os fatores ali possíveis, né? Se tem história ou não se tem história de passagem na saúde mental, né? Algum acompanhamento, usa ou não usa remédio, né? Aquilo vai te dando uma estratificação inicial até para você avaliar, né? Só retomando até esse ponto da transferência, às vezes que tem, né, alguns embates entre os serviços, né? O que a gente observa em geral, gente, é porque às vezes o caso não foi construído por uma das partes, né? Ou às vezes a parte achar que está no serviço de psiquiatria e tem um arsenal, por exemplo, de propedêuticos, de conseguir fazer exames, que às vezes isso não é possível, né?
E aí precisa de uma avaliação clínica até para descartar algo orgânico, né? Porque é um grande temor ali da psiquiatria, da saúde mental, às vezes um quadro orgânico, e aí você pode ter várias alterações orgânicas que podem repercutir com alteração de comportamento, enfim, né? E o outro ponto é, às vezes, também a clínica que não acolheu o caso que chegou inicialmente, né, na emergência, enfim, e já quer despachar para a psiquiatria, né? E aí você pergunta, mas como é que tá os dados vitais? Aí você vai ver coisas básicas, por exemplo, você está com febre, você fala, mas você tentou investigar um rastreio infeccioso? Ah, não, mas vocês podem fazer isso aqui. E às vezes a gente não está nessa situação. Quando você descreve um caso muito específico, né, às vezes é mais difícil o colega recusar, até porque, olha, já fiz isso, fiz esse exame, avaliei isso. Ah, não, o paciente chegou aqui, né, sem alteração nenhuma de dado orgânico, né, a gente até fez um rastreio inicial, os exames estão bons, ele permaneceu estável, então, de fato, continua com a alteração comportamental e a gente está pedindo uma avaliação da psiquiatria, mas ele já está de alta da emergência clínica, né? Então, isso já resolve muita coisa em si, né? Agora, sobre a questão de perguntar, de abordar, né? Aí também entra o ponto, né? Isso vai depender, às vezes, se você precisa ser muito ágil, por exemplo, igual esse caso que eu comentei, né? Desse paciente que chegou, eu precisava, né, receber o SAMU ou orientar que o SAMU, né, não assumisse e fosse direto para uma unidade de urgência clínica, né? Então, aí é mais específico, porque aí eu não tenho tempo de ficar perguntando ali. Eu preciso ser mais diretivo até para oferecer um tratamento inicial. Agora, se você tem um tempo maior, né, assim, não está naquela situação que você precisa de uma intervenção mais imediata, é mais interessante que você pergunte, né, o contexto ali, né? Inicialmente perguntas mais abertas, assim, o que está acontecendo, né? O que está se passando, né? Até para você ir aos poucos afunilando e também não colocar palavras, às vezes, na boca do paciente. Né? Porque é diferente eu perguntar, como é que você está passando? Tem alguma coisa que está te angustiando, né? Como é que foi isso? O que aconteceu? Né? Até a partir do que ele fala, você ir destrinchando ali a partir da fala dele mesmo ali, né? E aí, obviamente, se ele não falar, a gente às vezes vai ter que ser um pouco mais diretivo, mas sempre pelas beiradas ali, que eu indicaria, assim, sabe? Acho que vou tentar fazer alguma coisa mais prática para complementar, né? Porque você falou bem, assim, mas eu começaria, acho que é importante se apresentar, é o básico e o óbvio. Eu acho que usar crachá é importante no serviço qualquer serviço de atendimento. Oi, eu sou a doutora Raíssa, eu sou psiquiatra, eu trabalho aqui no local tal, no serviço de saúde tal, vou te atender. Isso dá uma sensação de que eu sei com quem eu estou falando, eu posso confiar, é um profissional de saúde, né? Depois, eu costumo perguntar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ou o que te aconteceu? E aí eu vou escutar, e aí eu vou tentar checar se a pessoa está orientada o suficiente para conseguir dizer com confiança sobre tudo que se passou. Se eu perceber que ela está sonolenta, que o discurso está muito fragmentado, que tem dificuldade de conseguir dizer, eu vou pedir apoio de um familiar ou um terceiro que estava na cena ou que está ali na agitação ou na situação para conseguir complementar. E se for uma situação que eu avalio que tem risco de escalar em agitação, agressividade, eu vou fazer essa abordagem com a minha equipe ciente de que talvez eu precise de um acionamento rápido e uma ação em conjunto, no sentido de apaziguar, seja alguma medicação, seja uma abordagem conjunta, seja uma contenção, né? Então, colocaria isso como erros comuns que a gente pode, com evitar. Pequenas, né, ações, com sutilezas mesmo, tentar fazer diferença, né? E tentar reconstruir a cena antes do paciente chegar, né? Por exemplo, seja pelo relato do SAMU, ou a polícia, ou o bombeiro, ou o familiar que veio. Porque aí você já tem uma percepção de como aquilo estava, né, caminhando, por exemplo, se está numa escalada de uma agressividade. Ele estava nesse ponto, mas ele está tranquilo, mas é fácil ele retornar para esse ponto aqui. Porque aí você já sabe que você vai precisar intervir, né, um pouco mais ágil, assim, você não vai poder ficar ali, às vezes, demorando tanto assim não, né? Isso também te dá informação até para colher ali muita coisa, porque às vezes vai te falar, não, cheguei lá na cena, o SAMU tal,
né? Tinha pino de cocaína, sei lá, tinha várias cartelas de medicação vazia, enfim, né? Como é que foi? Ele, né, tem esse comportamento, não tem, enfim, que isso também te dá uma forma ali de segurança. E a questão da privacidade, né? Óbvio também que você não vai pegar esse paciente, né, isolado num lugar, sem avisar a equipe, né? Mas uma mínima privacidade também é interessante. Obviamente, você também tem uma percepção ali, né? Como é que ele tá, agitação ali, né? Enfim, você vai sentindo. Tem coisas que acaba sendo um pouco da expertise, né? Você viu uma agitação, não, como é que tá a postura, né? A forma que ele se dirige, né? Pediu, por exemplo, ele levantar, não vou levantar, né? Então você já vai ali pensando, olha, né? Não posso chegar muito perto, né? Vou devagar, que é esse exemplo que ela deu, por exemplo, da questão lá do refeitório, né? Eu vou ali tateando, né? E eu vou sempre considerar a segurança da equipe, a sua e do paciente, né? Para ir aos poucos vendo aquilo que tem pega ali, óbvio, né? Eu acho que, assim, eu sei que talvez esse tema esteja estendido, mas acho que uma coisa que me veio agora que é importante é comunicar o que você está fazendo. Toda vez que você for medicar, olha, você não compreende agora, mas essa medicação é importante porque você está se colocando em risco. Você não compreende agora, mas nós vamos precisar te conter porque você pode se machucar ou machucar alguém. Quando você se acalmar, assim que você se acalmar, assim que possível, a gente vai conseguir conversar de outra forma. Isso é para sua segurança. Então, é importante comunicar. Ele entende. Sempre. Ele sabe o que você está fazendo. E se você não avisa, não fala, não sinaliza, ele vai sendo alguém que as coisas estão acontecendo contra a vontade, ele já está ameaçado e aí ele fica mais reativo ainda. Então é importante, inclusive, comunicar é uma das coisas que diz da segurança do lugar que ele está. Eu estou num lugar realmente seguro. Né? Porque aí ele entende que aquilo é para a segurança dele, para o bem dele, para não se machucar. Né? Acho que é isso. Nossa, estou encantada. Acho que, gente, vai tomando notas aí, porque tem dicas valiosas de uma expertise grande aqui. E eu estou aqui pensando, uma interface que é muito frequente é realmente tentativa de autoextermínio, né? Autointoxicação. Essa eu acho que é a interface mais comum que tem da emergência com a psiquiatria. E aí a gente vive, né, situação, deve ser a maioria, que não há psiquiatra na UPA, né, na emergência, a grande maioria não tem. E aí a gente precisa encaminhar esse paciente uma vez que ele já está estabilizado, já saiu do risco, né, teve uma primeira abordagem do psicólogo, do serviço social, precisa de uma avaliação especializada e duas opções, assim, ou o paciente e a família se nega, né, já vivenciei isso, indiquei internação e a família falou, não, eu tenho que levar embora porque se ficar vai cometer suicídio aqui dentro e vai ser responsabilidade minha. Meu Deus, o que eu faço, né? Deixo a família levar, mas aí é o meu CRM, como é que eu faço? E uma outra situação quando a família fala, não, pode deixar, a gente vai encaminhar para o Sersan agora. Como é que vocês veem assim, a questão da segurança mesmo, de quem não é um especialista, que está lidando com uma tentativa de autoextermínio, que muitas vezes, né, por mais que a gente possa tentar aprender, pergunta se vai tentar de novo, ou a gente não vai ser psiquiatra ali. O ideal é que essa conversa seja feita pelo especialista. Qual que é a recomendação? Assim, existem casos que é tranquilo, a família, você sentir ali que vai se responsabilizar e que vai levar mesmo naquele dia ao psiquiatra, e tem casos que não abre mão, eu preciso que esse paciente interne e só vai ser avaliado internado. Como que é a recomendação para quem não tem tanta experiência com isso, e o que vocês veem falando, nossa, esse médico aqui foi doido, não devia ter mandado esse paciente aqui de jeito nenhum, de Uber, do jeito que foi, alguma coisa assim. Quer começar? De Uber, né? Já fez caras ali de nossa, Uber. Isso acontece todo dia. Deu até um frio na barriga aqui. Chega de Uber depois de uma tentativa de suicídio. Bom, eu acho que... não tem resposta certa pra gente fazer aqui. Mas acho que todo mundo todo mundo da saúde consegue calcular um pouco o risco. E tem que ter a tranquilidade de que o cálculo não é 100% seguro, né? Então, quando a gente lida com o real não há psiquiatra disponível o tempo todo.
às vezes eu preciso dar alta para o meu paciente e eu não consigo encaminhá-lo para um serviço que vai avaliá-lo e vai manter ele em segurança por um tempo. A gente não consegue garantir 100% a segurança. Então, dentro da entrevista com o paciente e a sua família, a gente precisa localizar se há rede de apoio suficiente para que ele consiga, se tiver uma nova crise, ter alguém com quem contar de forma concreta, se ele tem crítica do risco a que ele se coloca, se ele consegue, naquele momento, tomar uma decisão segura para si, ou se ele tem comportamentos ou falas que nos deixam inseguros da alta, por exemplo, não, eu vou sair daqui, eu vou tentar de novo, eu moro sozinho e eu não estou nada bem, isso não deu certo hoje, depois dá, assim, quando ele diz esses sinais, não é um sinal de segurança. Não fico tranquila de encaminhar ele para casa ou para uma avaliação a posteriori nessa situação. Então, a rede de apoio é importante. A outra coisa que é importante é a crítica, a outra coisa é se ele consegue fazer combinados. Por exemplo, ele retifica o ato. Olha, eu não sei por que eu fiz isso. Na verdade, foi um momento de desespero e ele consegue fazer um mínimo do que a gente chamaria de pacto de vida. Eu me comprometo a não tentar e procurar o serviço em tanto tempo. Né? Eu me comprometo, tem quem me apoie. E aí eu tenho orientações de quem acionar caso eu piore. Então, ele vai ter contatos dos serviços de emergência, do SAMU, de algum familiar que seja rede de suporte. E se eu não me sinto segura enquanto profissional de liberar, porque eu avalio que não há crítica ou que há um risco muito grande por falta de suporte, aí então não tem jeito. Eu preciso deixá-lo até que eu consiga transferir para um serviço que vá acolher e construir um projeto a partir daquilo. O comportamento suicida é sempre um tema muito complexo, né? Assim, a gente, igual endossando o que a Raíssa falou, né? A gente não tem uma certeza ali sempre, né? A gente pode prever um cálculo clínico, mas mesmo assim a gente ainda fica um pouco rateando ali, sabe? Reforçando o que ela comentou, assim, né? Eu daria destaque também, né? Ao ponto, por exemplo, às vezes de reconstruir também como é que foi isso, né? O que esse paciente fala sobre isso que foi, né? Se tem laço ou não tem, se aquilo se persiste, né? Assim, é óbvio que, por exemplo, é diferente a gente ver um paciente que chega numa cena, vamos supor, imediata ali, pós-tentativa, né? Que aí, em geral, vai estar um outro discurso, né? Melhoras muito rápidas, ficar atenta, né? Assim, acaba que quando vem uma tentativa de autoextermínio, em geral, o clínico vai olhar, vai pedir o psicólogo, serviço social, acadêmico, tudo ali, né? Então, comportamentos muito graves de letalidade, melhoras muito rápidas, assustem, né? Rigidez de pensamento, por exemplo, né? Você perguntar, mas o que estava acontecendo? E, por exemplo, estava endividada. Mas e aí você vê alguma, né, uma saída, alguma forma? Não tem nada, né? Assim, coisas muito ali a gente fica assustado, né? Alucinação, né? Às vezes com comando de voz e que o paciente responde ou não responde, a gente sempre fica mais atento, né? Tentativa prévia, né? Porque eu acho que isso é um ponto muito delicado também. Às vezes as pessoas, mas ela só está aqui fazendo cena, né? Gente, eu dou o mesmo exemplo. Então, está desperdiçada, né? Porque não deveria estar ali, poderia estar na dramaturgia aí, né? Mas eu falo assim, porque tentativas prévias, você vai, é como se adentrar uma floresta que você nunca viu, né? Você vai ali, entra um pouquinho. Na outra vez você vai mais para frente. Quando você vê, você vai rapidamente já para o meio da floresta, né? O que às vezes a gente vai tentar no comportamento suicida, né? É tentar espaçar, né, isso do pensamento para o ato, né? Na dúvida, gente, eu sempre falo para subir o sarrafo, ou seja, deixar em observação e transferir para um serviço de referência, né? Situações, por exemplo, que você julgue que não deva dar alta, sustente aquilo, né? Assim, porque às vezes a gente não sabe, né? Assim, o que está envolvido ali, qual que é o contexto da família, né? Isso que a Raíssa falou é importante também, né? O suporte que está, né? Porque às vezes já vi situações, por exemplo, a gente estava num determinado serviço, né, e tal, e aí teve que ligar para a família, estava num serviço clínico, vou falar, né? E aí, quando ligou para a família, né? Olha, aconteceu isso, seu familiar está aqui, e a pessoa, que merda, mas aí de novo, né? Então, assim, vou chamar esse familiar, né? Tanto vai ter outra pessoa que poderia conversar aqui e tal, precisaria que viesse aqui, né? Até para a gente observar, assim, sabe? Quando acontece esses embates, né? Entre familiar, né? E paciente, entre equipe, né?
eu também consideraria você manter a sua conduta, né? Aí eu defini que é isso aqui, né? Então eu não pactuo, eu vou evadir, né? Assim, então subentende, né? Porque termo de consentimento é algo muito específico, né, gente? Porque a pessoa não está, vamos dizer assim, em perfeitas condições ali de juízo, isso pode ser, né? Ou tá, né? Pode até estar, mas assim, se tiver uma questão judicial, né, assim, que encurte algum processo, né, assim, você vai ter que ter muito registro, né, muita gente assinando junto, né, familiar, o próprio paciente, assim, mas em geral o judiciário está tendendo a não entender, né, assim, entender que termo de consentimento, de abandono de tratamento seja muito adequado ali, não. Tá? Então, eu sustentaria a referência de indicar, né, e, obviamente, avaliar essa rede e informar dos serviços que tem disponíveis. Né? Eu estou na cidade X, tem o CAPS, tem isso, tem o Centro de Valorização da Vida, né, 180, 188, que a pessoa pode ligar, ter pelo chat da internet, enfim, né, que são outros dispositivos que às vezes pode escutar esse paciente, né, porque às vezes, gente, a própria fala do paciente tem muito efeito terapêutico, dele falar sobre aquilo. Às vezes a gente fica com uma ilusão que a gente vai falar, não, faça isso. Não, gente. Às vezes é escutar. O que fez diferença e suportar aquilo ali, né, até para, né, o próprio sujeito, às vezes, vai tentar localizar as saídas ali dele em si. Eu acho que eu poderia resumir assim, não achar que é simples, né? Não é só mandar para o psiquiatra, é entender a complexidade, tentar cercar de muitas opções ali, de trazer essa compreensão para quem está vivenciando aquilo, porque muitas vezes a família está adoecida junto ali, seja por diversas tentativas ou por outros sofrimentos que ainda nem apareceram para a gente aqui nessa posição de conhecer o paciente agora, né? Eu acho que é dar valor realmente à complexidade do que se trata. Bom, Fred, nós estamos caminhando para o fim. Quero avisar para vocês que vai ter que ter psiquiatria 2, 3. Não deu nem, eu nem abri o roteiro aqui para ver. Complexo seguir muito tudo, né? complexo. Não dá. Mas tem alguma pergunta aí que ficou que você estava muito ansioso para perguntar? Ou a gente caminha mesmo para as considerações finais? Olha, assim, eu acho que eu particularmente, né, posso falar da minha vivência como emergencista, no local que eu me formei, eu tive um contato, né, mesmo que parcial, transitório, né, com a psiquiatria, né? Então, isso me trouxe algum tipo de vivência diferente, de uma percepção um pouco mais apurada para alguma coisa, né? Ou então identificar apenas, né? Isso mais pontualmente, com um pouco mais de rapidez. E às vezes saber abordar. Eu acho que isso deveria ser uma regra, né? Eu acho que deveria ser uma tentativa da gente que é tão costumeiramente exposto, né, a esse tipo de situação, né, de que a gente pudesse viver, né, junto de vocês, assim, mesmo que transitoriamente, né, esse contexto de um atendimento de um paciente psiquiátrico. Eu acho que isso é muito engrandecedor. Eu acho que é uma das formas da gente conseguir organizar melhor, né, dentro do contexto que a gente vive em Belo Horizonte, né, o atendimento psiquiátrico dos pacientes, né? Então, acho que residentes de emergência queiram participar desses serviços de emergências psiquiátricas, porque eu acho que essa conversa que trouxe muito, né, vai agregar muito para os residentes, recém-formados. A gente precisa fazer mais conversas como essas e que os residentes tenham esse interesse, né? Porque é isso, eu lembro, eu era supervisora quando o Fred chegou de um mês rodando na emergência psiquiátrica, e ele chegou realmente com o olho brilhando, assim, porque foi uma curva de crescimento muito alta, né? Foi rápida, e porque às vezes traz isso, traz a sensibilidade, traz a forma de conectar, traz a forma, a compaixão mesmo ali, e afasta o julgamento, afasta muita coisa que é rotulada, que as novelas trazem de muito errado da psiquiatria, que a gente tem que, só através de mais conhecimento, tentar mudar, né? Eu queria deixar um espaço para vocês fazerem as considerações finais e, de novo, agradecer muito a nossa conversa e já convidar para o próximo, porque não deu tempo nem de abrir o roteiro para a gente perguntar tudo que a gente queria.
Olha, gente, eu que agradeço o convite, né? Tô me sentindo, assim, muito valorizada nesse espaço. E eu acho que é importante a gente conseguir trocar, né? Aprender. E acho que a formação é algo que a gente precisa investir e pensar o nosso lugar enquanto especialistas no papel de quem está chegando. Então, acho que é muito importante que a gente faça um movimento pró-inclusão desses espaços na formação dos próximos médicos, dos próximos emergencistas e psiquiatras também. Agradeço muito estar aqui hoje, é um prazer para mim. Obrigada. É importante isso mesmo, os emergencistas rodarem lá, mas os psiquiatras também precisam ter, né, esse mínimo da vivência para a gente tentar fugir um pouquinho do HF para todo mundo, né, da contenção para todo mundo, enfim, vai ter que ficar para um próximo episódio, né? Eu agradeço também o convite, assim, foi uma honra estar aqui com vocês, né? Eu falaria, assim, de consideração final, a questão da gente tentar resgatar um pouco do humano, sabe? Assim, acho que dessa forma da gente acolher, tentar ter um pouco de empatia, né? Assim, que às vezes a gente fica achando que humanizar é chorar junto com o paciente. Não, gente, às vezes é tentar localizar o contexto que está, que há um sofrimento, né? Assim, porque a gente já vive tão atribulado pelas questões, né, da vida moderna, enfim, das pressões, né? E uma escuta, um olho no olho, isso tem um efeito muito importante, né? Às vezes a gente fica também com a percepção de que é o psiquiatra que vai resolver. Às vezes não, gente, né? Você acolhendo ali, você consegue, às vezes, que o paciente exponha e você consiga estratificar ali, né? Até para direcionar para um lugar adequado que precise, né? Porque às vezes não precisa medicar na hora, assim, ainda mais passar a medicação, né, de psicofármaco, que vai usar, às vezes, um tempo maior, né? Que não é você que vai reavaliar, né? Eu preciso falar uma hipótese diagnóstica? Às vezes não, olha, está aí num momento difícil, né? Suportar, às vezes, esse lugar de escutar uma angústia, escutar um choro. Porque acho que isso é muito difícil, às vezes, até para a classe médica, principalmente, né? Achar que o paciente não pode chorar, né? Que ele vai se encontrar com impasses, assim como nós também encontraremos, né, gente? É uma ilusão achar que estamos aí na nossa torre seguro, né? Torres de areia. Então, assim, a gente tentar localizar isso, né? E principalmente, se a gente sentir que está muito difícil para a gente buscar assistência, porque eu acho que já é um serviço muito pesado a medicina. Né? A psiquiatria em particular, a gente acaba ainda pegando, né, o que está ali debaixo do tapete, né? Mas às vezes a gente vê muita gente que entra com uma expectativa, né? E aí se deparar com algumas coisas, né, da insuficiência que às vezes a gente vai ter que se deparar, né? Assim, porque muita coisa a gente vai ter que reduzir danos, acolher, né, confortar, né, curar. Às vezes é um ponto delicado ali, né? E às vezes isso aparece, de certa forma, ali numa contratransferência negativa, né? Que a gente vai vendo até o sujeito adoecendo o profissional, né? Isso, obviamente, vai aparecer. Afinal, não só a gente está avaliando o paciente nos avalia. Então, se a gente já chega com uma postura, né, mais tranquila, acolhendo, aquilo é muito mais... se evita, por exemplo, situações de escalonamento, de agressividade, enfim, né, e te permite, às vezes, manejar situações que, eventualmente, poderiam ser ainda mais complexas. Né? Enfim, mas acho que... Muito importante. Essa fala dele é espetacular, né? Acho que é o resumo de tudo, né? A gente tem que saber escutar o paciente, com certeza. E se autoconhecer, né? Acho que trazer esse final aqui mesmo, um convite, né? A gente está até para um dos próximos episódios vai ser entrevistar o CRM, né? A presença do CRM aqui, eu acho que é uma boa sugestão aqui, ó. Toma aqui o seu CRM, toma aqui uma indicação para você trabalhar a dor que a gente pega dos outros pacientes, né, e que às vezes não é todo mundo que se autoconhece mesmo, que fala assim, não, eu preciso conversar sobre isso, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de alguma forma de trabalhar essa dor que a gente sente todo dia e que às vezes acha que não sente e que isso se transforma em uma agressividade, uma falta de compaixão, né, e muitas vezes faz mal para o paciente, né, então acho que é nesse sentido mesmo.
Muito bom. Muito agradecer e espero que a gente faça novas rodas de conversa aqui. Obrigada, Fred. Nada. Obrigada. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. De novo, pedir a participação de todo mundo. Vamos comentar, pede novo episódio, tema. Entra lá no Instagram e faz essa troca com a gente, porque tem sido muito importante. Até o próximo episódio.